たまえと申すことのよしを、天つかみ国つかみやおよろずの神たちともに、雨のふちこまの耳振り立てて、きこしめせと、かしこみもまうす。みろくおみかみ、守りたまえさきはえたまえ。みろくおみかみ、守りたまえさきはえたまえ。メシアのみかみ、守りたまえさきはえたまえ。メシアのみかみ、守りたまえさきはえたまえ。かながらたまちはえませ。かながらたまちはえませ。みろく大黒天、守りたまえさきはえたまえ。みろく大黒天、守りたまえさきはえたまえ。かながらたまちはえませ。かながらたまちはえませ。
Boa tarde a todos. O ensinamento de hoje, a dialética da harmonia. Harmonia é um velho termo que impressiona bem e sugere um princípio da verdade. Contudo, não deve ser aceito cegamente, pois, embora essa interpretação não esteja errada, é muito superficial. Sendo assim, precisamos aprofundá-la. Tudo que há no universo acha-se perfeita harmonia. Só há desarmonia para quem vê as coisas superficialmente. É um erro do ponto de vista. A desarmonia que se apresenta aos olhos do homem é apenas aparente. Isso porque ela é criada pelos homens, e a sua causa é a ação antinatural. Ou seja, do ponto de vista da grande natureza, a desarmonia decorrente da ação antinatural é a verdadeira harmonia. Essa é a verdade absoluta. Nesse sentido, basta que o homem obedeça às leis do universo para que todas as coisas se harmonizem e progridam normalmente. Assim, quando se provoca a desarmonia, surge a desarmonia. Caso contrário, surge a harmonia. Nisso consiste a grandiosa harmonia da natureza. Para ser feliz, o homem precisa aprofundar seu conhecimento sobre esse assunto. Temos tido frequentes provas de que, com o tempo, a desarmonia momentânea se transforma em harmonia, e vice-versa. Essa é a realidade da vida, e reclama profunda reflexão. Sintetizando, a desarmonia é produto da visão estreita, shoujo. A harmonia é produto da visão ampla, daijo. 1º de outubro de 52. Esse ensinamento parece ser muito simples, mas se você pensar bem, ele é bem complexo. Porque a gente sempre fala que as pessoas, aliás, eu estou sempre falando isso, nós temos que começar a observar as coisas do ponto de vista espiritual, deixando de lado a visão materialista, a visão material. Se às vezes você vê uma situação ou algo que está acontecendo somente do ponto de vista material, daquilo que você está vendo, a sua visão é bem shoujo. Se você consegue enxergar por trás dessa ação algo, espiritualmente falando, que quer mostrar algo, dar uma lição, alguma coisa nesse sentido, você vai ter uma visão mais ágil das coisas. Então, ontem, conversando, dando uma aula para o pessoal da Argentina, falando sobre essa parte da desarmonia. Um exemplo simples, como o Estama coloca aqui. A frase é bem danada, que é assim... Cadê? Do ponto de vista da grande natureza, a desarmonia decorrente da ação antinatural é a verdadeira harmonia. A ação antinatural seria algo feito pelo homem. A desarmonia que resultou disso pela grande natureza vai voltar a ser o que era, vai gerar harmonia. Então eu dei um exemplo para eles de um rio, dentro do seu curso normal. De repente alguém, por interesses outros, faz um desvio no leito do rio, no caminho do rio, vamos dizer, desvia o rio. Mas vamos supor que eu tenho uma fazenda, eu quero que o rio passe perto para poder eu irrigar a minha fazenda. Eu faço o desvio, que vai gerar um problema para outras pessoas e para mim vai gerar uma solução, vamos dizer assim. Só que, com o tempo, quando épocas de chuvas, por exemplo, a vazão da água que vem por esse caminho, ela vinha numa intensidade gigantesca. E o curso do rio era normal, então não tinha problema. Como houve esse desvio, gera-se um problema. E, consequentemente, pode haver até uma pequena destruição daquilo que foi feito anteriormente, para fazer com que o rio volte ao seu curso normal. Mais ou menos assim, né? Muitas vezes, ao passarmos por situações desarmônicas na nossa vida, temos que entender o que Deus, Meixo Sama, quer nos mostrar através disso. Se a nossa vida está num processo X e aparentemente está tudo harmônico, não significa que tenha verdade. Não é? Então surge a desarmonia para que as coisas se ajustem e crie-se um processo reto e correto dentro da verdade. Até dei um exemplo assim, por exemplo. Vamos supor que a igreja aqui, hoje é plantão, agora foi a Miss Elisete, agora a Miss Sandra, fala assim,
Luciana quer que o plantão dela todo mundo vista branco. Porque ela quer que todo mundo vista branco. Aí todo mundo coloca branco. Ah, agora tá todo mundo bem, tá tudo harmônico. Aparentemente quem vê tá todo mundo, nossa, pessoal, todo mundo dedicado com a mesma roupinha, tudo que bonitinho, muita coisa e tal. Mas individualmente tá um inferno. Até que surge uma reação antinatural, uma desarmonia, que alguém se revolta. Porra, eu não gosto de branco, bicho, eu gosto de vermelho. Eu gosto de preto, não aguento mais isso, muita coisa e tal. Cria-se um baita de um conflito, e através desse conflito chega-se a um consenso que cada um vem com a roupa que achar melhor. Mas aparentemente, pela vontade egoísta de uma pessoa, gerou-se uma falsa harmonia para se criar uma situação que fica pulsando, que uma hora vai explodir, vai purgar. Então, muitas vezes, falando de fé, a nossa fé ela é muito danada, vamos dizer assim. Acho que ser messiânico é uma das religiões mais difíceis de se seguir. E na arte do jorei, mais ainda, porque o cão chupa a manga, literalmente. Porque as purificações, elas não são poucas, elas são intensas. E muitas vezes são muito dolorosas. E ao passar por uma purificação muito dolorosa, você sai na outra ponta muito forte, muito vitorioso. O grande problema é você começar a sua jornada. É você saber ultrapassar esse caminho para chegar no Olimpo, né? no grau mais alto da fé. As pessoas, ao chegar por aquela porta, muitas pessoas vão entrar num princípio de grande purificação, de grande sofrimento. E elas querem chegar no nível mais alto. Vamos colocar que seja aqui o altar. Mas para chegar aqui, ela vai ter que passar por locais e situações muito mais difíceis, muito mais dolorosas. Né? Ao chegar aqui, ela é uma sobrevivente, mas ela é uma vencedora. E se eu olhar para trás, ela vai dizer, meu Deus, como eu consegui chegar aqui? Eu estava falando para a ministra Emma ontem, quando ela passou por um câncer violento, na idade que ela tem. E ela passou por essa fase. E eu falei, como é começar uma jornada sabendo que você não sabe se vai conseguir terminar? E quando você termina essa jornada com um resultado positivo, você fala, meu Deus, como eu superei isso, como eu aguentei. Aí você temos o caso do outro ministro que está purificando e tudo mais. Tal. Então, a purificação é esse princípio. Se você pensar bem, a purificação ela é uma desarmonia. Não é? Que tem que eliminar o quê? Toxinas espirituais na matéria. Então, ela é uma ação natural em cima de uma reação, muitas vezes, que a gente considera até antinatural, né? Mas é uma reação. Ao passar por esse processo todo, você tem que estar muito mais forte do que como você começou. Porque você tem que ter fé. Dentro do material que nós trabalhamos esses dias, uma frase, uma coisa que eu digitei que explica bem o que é isso aqui. Ele fala sobre o servir. O servir alegremente é a mais elevada de todas as virtudes. Ele está em harmonia com a vontade de Deus e traz as maiores bênçãos. Ou seja, o nosso servir, a nossa dedicação, a nossa oração, o nosso donativo, o nosso jornal ministrado, ele tem que estar em harmonia com a vontade de Deus. Não é com a vontade do homem. Estar em harmonia com a vontade de Deus é fazer aquilo que Deus lhe designou. Mas como é que eu vou saber o que Deus quer? Pela harmonia que você vai sentir no seu servir. Quando o seu servir está desarmônico, é sinal que alguma coisa está fora da lógica. Ou fora da lei da ordem. Essa lei da ordem, e quando se expressa no servir, não é apenas na igreja, é na vida. Se a lei da ordem está fora, é sinal que tem que ser ajustado. Quando você está em harmonia com o servir a Deus, as coisas fluem mais naturalmente. Ah, mas eu estou fazendo o meu melhor, mas continuo purificando. A purificação é sinal que essa educação está dando resultado. Como você está sofrendo que não condenado? Ué, está purificando para chegar num nível de felicidade. Pior seria se você chegasse num ponto que tudo estivesse lindo, maravilhoso. Nossa, está lindo, mas está tudo bem demais, está lindo demais.
Esse é o ponto mais perigoso. Porque a hora que você tomar uma queda, você não consegue levantar. Você não tem força para entender. Então, durante muitos anos, nós passamos por um processo de intensa purificação, onde estamos fazendo é o nosso caminho, é a nossa jornada. Sentimos que estamos quase chegando no Olimpo, quase chegando no altar, no local mais sagrado, quase chegando no Tokonoma, ou melhor dizendo, estamos quase chegando no Takamahara, que está na Massa Norito. Takamahara é o lugar mais nobre, o lugar mais alto. Se estamos chegando no Takamahara da nossa missão, falta pouco. O duro é chegar esse pouco, mas falta pouco, né? Então esse processo todo demora, ou não, depende do nosso nível espiritual e também depende muito da nossa missão. Quanto maior a missão, maior a purificação. Então, se você enxergar em tudo que você faz uma desarmonia, você não cresce. Se você fica procurando culpados, culpado daquilo, você também não cresce. É como se você tivesse parado no sofrimento. Eu tenho que andar, mas para eu andar, mudar de casa, eu tenho que o quê? Evoluir. É igual joguinho. Eu não vou mudar de fase se eu não evoluir. Eu estava brincando todo dia com a ministra Cristina, eu falei, nós somos um pouco Pokémon, né? Espiritualmente falando, pensa, nós nascemos uma bolinha, o Senhor Deus era um ovinho. Ele era um ovinho, ele era um Pikachuzinho, né? Nesse processo todo, cada um veio num nível. Então, quando você está num nível inicial, você é verde, você é inocente, você é tal. Você vai crescendo, você vai quebrando cascas, ganhando novas roupagens, e você vai se transformando. Você não tem mais como, depois que você vira um grande Pikachu, eu não sei como é que chama, o senhor que é especialista em desenho animado, quando você vira um Pokémon diferente, né? Você não tem mais como voltar a ser aquele que você entrou pelaquela porta. Porque você evoluiu. Aquilo está falando no carro ontem. Nessa evolução, não tem como você retroagir. Eu não vou ser mais o Dorival de 30, 40 anos atrás. Esse não existe mais, só existe a lembrança. Também o Dorival daqui a 5 anos, eu não sei como é que vai ser. Nem daqui a um mês, nem daqui a um dia, nem daqui a uma hora. Porque eu não sei que casinha que eu estou da minha evolução espiritual. O que eu tenho que entender é que eu tenho que crescer. E para eu crescer, eu tenho que evoluir. E para eu evoluir, eu vou ter que entrar em harmonia com a lei da natureza, com a grande natureza. E para entrar em harmonia com a grande natureza, eu vou ter que entrar em sintonia com a vontade de Deus. Para eu entrar em sintonia com a vontade de Deus, eu vou ter que despojar de toda a minha falsidade. Essa minha falsidade, às vezes, denota do fato de eu querer ser uma coisa que eu não sou. De eu querer desejar uma posição que eu nunca vou alcançar. Não porque eu não possa, mas é que eu não tenho um nível para chegar naquele ponto ainda. Porque se eu sou bom em fazer um papel, eu não sei fazer cadeira. Mas se outra pessoa sabe fazer cadeira melhor do que eu vou enaltecer o trabalho dela de fazer cadeira. Mas fazer papel igual eu, ninguém faz. Eu sou o melhor nisso. Então eu não posso desejar querer fazer uma cadeira se eu sou bom em fazer papel. Eu posso aprender, mas nunca vai ser igual a um especialista. Muitas vezes a desarmonia surge porque eu querer fazer e mostrar uma coisa que eu não tenho condição de ser. Eu quero ocupar um espaço que não me compete, porque a missão não é minha. Veja uma novela. Dentro do enredo da novela, não tem os atores principais e tem os coadjuvantes? O que vai dizer de uma novela onde o coadjuvante quer ser mais que o ator principal? Se na época de Jesus, por exemplo, os discípulos quisessem ser maior que o Cristo, o que aconteceria? Se na época do Beixo Sama, e aconteceu, vários discípulos dele quiseram ser maiores do que ele, inclusive a própria esposa, o que aconteceu? Conflitos. O que muda é o entendimento de quem está no comando, na cabeça. Estamos mudando de casinha. Cada casinha, vamos encontrar um estágio de vida, um estágio de aprimoramento,
um grau de fé diferente. Nesse grau de fé diferente, eu não sei o que vamos encontrar. Dependendo da minha concepção de tudo que eu já aprendi nesse meu processo de evolução, quando eu chegar na tal casinha, eu vou encontrar talvez tudo que eu já enfrentei. E eu vou saber como lidar. Mas se eu pulei etapas, porque eu fui arrogante, porque eu fui egoísta, porque eu achava que sabia tudo, eu vou ficar embaçando naquele ponto aí. Então, se eu tenho um horário de chegada, um prazo para chegar no lugar mais alto, para poder assumir a minha missão e tomar posse dos meus tesouros, vamos dizer assim, eu não posso perder tempo aqui. Mas como eu pulei etapas, eu achava que eu sabia tudo, não vou alcançar. E se eu perder o meu espaço, a minha posição, outro vai assumir. Mas talvez vá assumir não porque eu perdi, mas porque eu não tive merecimento nem compreensão para poder chegar lá. E quando eu entender isso, eu nunca vou entrar em desarmonia. Porque como a Irmã fala, que a desarmonia decorrente da ação antinatural é a verdadeira harmonia, se eu entender que a grande natureza é Deus Supremo, eu tenho que respeitar esse processo evolutivo. Eu não posso pular etapas. Para eu ser bom em dar uma aula, em dar uma palestra, se eu não estudar, eu nunca vou ser, velho. Eu nunca vou ser. Não é? Eu gostaria de falar igual o Mário Sérgio Cortella. Eu gostaria de ter a delicadeza de falar igual o Fábio de Mello, por exemplo, o padre Fábio de Mello. Mas se eu não estudar e me preparar para isso, eu nunca vou ser. Agora, coloca você na frente dos lobos e tenta falar. Não, que eu vou falar igual, eu vou tentar. Você trava. Porque você não tem segurança. Mas quando você entende que você é apenas um instrumento nas mãos de Deus, não há desarmonia. Você pode falar, olha, nós vai falar tudo errado, mas nós, na nossa simplicidade, nós vai tentar passar o que vocês têm que ouvir. E na sua simplicidade, no seu modo de falar, você vai entrar muito mais profundo do que um erudito. Não é assim que a Irmã fala? Às vezes, pessoas simples vão nos dar aulas que talvez uma pessoa de faculdade jamais poderia fazer. Esse é o grande ponto. Como é que eu consigo entender que eu sou apenas um servidor de Deus e Meixo Sama? Como é que eu posso entender que na minha posição de reverendo, eu não posso humilhar ele, não posso humilhar ela, não posso humilhar... Eu, como ministro, não posso, em momento algum, extrapolar o meu Dixoi. Eu não posso extrapolar o meu Dixoi. Eu não posso usar de uma arrogância, de um... Como é que fala a palavra? Como é que é a palavra? Tem uma palavra. Eu não posso ser altamente... Não é nem crítico, mas eu não posso ser uma pessoa que crie mais inferno do que a harmonia onde eu chego. Por exemplo, quando o Meixo Sama chegava no local, o que acontecia? Alegria por ele estar chegando. Quando o Cristo chegava nos seus locais para pregar, lógico que tinha os oponentes, mas o que gerava a grande maioria? Alegria, porque ia ouvir algo. Então, se nós, no nosso servir, somos servidores de Meixo Sama, nós temos que levar sempre paz e harmonia onde quer que a gente vá. Eu posso chegar num local altamente infestado de conflitos, mas eu não posso ser o combustível para alimentar esse conflito. Eu não posso sair da igreja, da sede, por exemplo, e fazer uma viagem missionária para criticar o ministro que ficou lá, o reverendo que ficou lá, o fulano que ficou lá, porque isso não é importante para aquelas pessoas que estão precisando de ajuda. Eu não posso enaltecer os defeitos da unidade, eu tenho que valorizar as qualidades do local que eu estou tentando indicar. Porque a minha missão é dar vida, não é matar ninguém. Né? Então, dentro disso tudo, Meixo Sama fala coisas maravilhosas. Nesse outro material tem uma coisa que diz assim. São tópicos que eu peguei desse material que nós digitamos.
Para que essas atividades em grupo sejam levadas a efeito de modo positivo, é necessário que nos esforcemos para despojar-nos do gá e do apego, que cada um veio formando no íntimo do decorrer do longo tempo. Doravante, então, as dedicações deverão ser impulsionadas com base nas atividades grupais, sob o ensinamento onde há harmonia, a força divina atua ainda mais. Onde há harmonia, a força divina atua ainda mais. Então nós temos que entender que nós, como messiânicos, somos pessoas que temos que levar luz e esperança às pessoas. Nós não podemos ser parasitas. Nós não podemos ser, como diz um salmo Sama, insetos de nariz... Não, inseto de nariz empinado? Não. Insetos... Vai ter um salmo que ele fala de pessoas de nariz empinado. Malditos seres de nariz empinado. Veja, nós não sabemos nada, somos meros instrumentos da criação. Instrumentos da criação, no sentido messiânico, seria nós temos entendendo nossa missão como formadores de pessoas que têm que salvar outras pessoas. Nós não podemos ser intransigentes, porque nós não somos juízes. Nós, ministros e reverendos, não somos juízes de ninguém. Nós somos pastores, que temos que levar um rebanho para o nível mais alto de fé. O alimento que as pessoas buscam é o quê? É o alimento que está aqui no nível mais alto. E temos que levar as pessoas para esse nível. E para levar nesse nível, nós não podemos ser incendiários. Se eu não gosto da dona Diva, de repente a missionária vem falar mal da dona Diva, é isso mesmo. Ela quer assim, eu não vou estar ajudando em nada a evolução dela. Mas, exatamente. Mas se eu falar assim, mas ela tem um lado positivo muito bom. Ela tem 99% de coisa ruim, mas tem 1% de coisa boa, é esse ponto que eu tenho que enaltecer. Porque é isso que conta. Eu, como juiz, eu falaria, é isso mesmo, porque é assim, porque é assim. Mas não posso esquecer que eu julgo sendo julgado. Porque se eu falo mal de alguém, alguém fala mal de mim. Se eu tenho raiva de alguém, alguém tem raiva de mim. Se eu quero tacar pedra de alguém, alguém quer tacar pedra de mim. Então, para que eu vou entrar nesse mérito, se não me compete? Eu só estou repetindo várias vezes isso. Se você quer viver no nível de inferno, fique aí. Ué. Mas eu não vou lá. A nossa missão é estender a mão à corda da salvação. Não é eu mergulhar no inferno para limpar o inferno, porque o inferno não foi feito para ser limpo. O inferno foi feito para sair dele. Né? A gratidão é a base da fé religiosa e o melhor caminho para a felicidade pessoal. Pois quem sabe ser grato a Deus pelas graças que recebe é uma pessoa que procura viver em harmonia com as leis de Deus da natureza. Mas é necessário também que esse sentimento de gratidão seja transformado em ação e que a pessoa procure retribuir a Deus um pouco do muito que dele recebe. Hoje a Benê estava aqui. E a Benê teve um AVC gravíssimo. Né? E eu falei para ela assim, você tem que dar graças a Deus todo santo dia e toda hora. Porque você não teve sequela, você está falando, está enxergando, está andando. Um AVC pode deixar uma pessoa sequelada, né? Sem vida. Né? Eu citei até o exemplo da minha mãe, que domingo passado eu estava em viagem missionária, ela caiu na rua, saindo da missa. Caiu, bateu a cabeça, cortou, saiu sangue, paredela, um monte de coisa e tal. Com 81 anos de idade. Vai fazer 82 esse ano. Só que assim, eu disse a ela, a senhora teve uma grande graça. O sangue que a senhora perdeu, ali livrou de um grande processo de purificação que poderia ser um AVC, um derrame. Então, o que aconteceu? Graças a uma desarmonia, que foi a calçada mal feita por um mercado, que fez de um desnível, ela tropeçou, caiu, cortou a cabeça, sangrou e teve a vida salva. A desarmonia criada por uma ação antinatural gerou uma harmonia. Dá para entender um exemplo desse? E agora arrumar a calçada. Né? Então assim, mas veja, foi uma desarmonia que gerou uma situação que gerou depois uma harmonia. E teve uma vida salva. Por isso que nós temos que enxergar tudo pelo lado espiritual. Nós somos messiânicos. Na arte de Jorei, nós somos centralizados em Meixo Sama. É 100% Meixo Sama. Né?
Mas para ser sempre... De novo, tá fazendo. E essa busca por ser 100% Meixo Sama, ela exige de você uma busca intensa em saber quem era Meixo Sama de fato. Né? Através desse servir, que é até o tema da minha palestra no culto de sábado, agora do culto mensal. E tem uma frase que eu preparei minha palestra que diz assim: o tempo destrói tudo aquilo que ele não ajudou a construir. Então, ou seja, a desarmonia resultante de uma ação antinatural vai gerar harmonia. Isso é a vontade de Deus. Tudo que foi construído de forma indecente, de forma desonesta, de forma mentirosa, não vai durar. Histórias que foram contadas, mentiras que foram contadas, para se construir uma falsa imagem, uma falsa grandeza, vai ruir. Então nós temos que fazer apenas a nossa parte. As pessoas nos questionam sobre várias situações, mas não cabe a nós julgarmos quem está certo ou errado. Como eu disse, nós não somos juízes. Nós somos apenas servidores de Meixo Sama e temos que ser os pastores para conduzir um rebanho para o nível mais alto da fé. Se nós purificamos aqui na Arte do Jorei em algumas situações, é porque Deus quer nos preparar para uma grande vitória. Para você ser vitorioso, você tem que ser forte. Não existe vitorioso fraco. Ah, mas se você voltar na história, vamos ver Davi e Golias. Golias era gigantesco. Davi era um menino franzino. Uma porrada de Golias podia matar Davi brincando, não foi? Mas ali quem que era o mais forte? As pessoas veem a matéria. É por isso que as pessoas sofrem. O vitorioso não é o mais fraco. A pessoa vê o físico. O mais forte ali era a fé que Davi tinha. Por isso que ele derrotou Golias. Então as pessoas vendo só a matéria, hoje a Arte do Jorei é um pouco de Davi e Golias. Nós somos um garoto, ou uma garota, porque a igreja, sei lá como é que vai chamar aqui, né? Nós somos uma criança de 14 anos de idade, lutando contra um Golias que tem quantos e quantos anos, não é? Então nós somos apenas um Davi, querendo mostrar que a nossa fé é muito maior. E através de uma pedra bem tacada, pode derrubar um grande gigante. É lógico que a nossa pedra, a pedra que nós vamos derrubar esse gigante, é uma coisa chamada, com duas letrinhas, chamada fé. Essa fé que poucas pessoas têm. Porque eu posso dizer que eu tenho fé, mas sentir a fé verdadeiramente é para poucos. Por isso que, dentro dessa desarmonia que está existindo hoje no mundo, e também individualmente falando, temos que entender o que Deus quer nos mostrar. Se tudo que eu falo gera desarmonia, eu tenho que ficar calado. Se tudo que eu faço está gerando desarmonia, eu tenho que fazer menos e saber como fazer. Fazer qualitativamente e não quantitativamente. Né? Eu tenho que parar. Eu tenho que medir o meu nível de fé. Eu tenho que saber lidar com a onda, com a maré. Eu tenho que saber usar o vento a meu favor. Eu não posso brigar com a lei da natureza. E por isso que nós sofremos. Agimos como Davi, como Golias, lutando contra um Davi. Só que o Davi tem mais sabedoria do que o gigante. Então, muitas vezes, nós estamos perdendo muito tempo tentando descobrir o ponto fraco do gigante, sendo que nós temos que valorizar o nosso ponto forte, que é muito mais fácil. Né? A dedicação é sempre uma forma de gratidão, transformada em ação. Quem é verdadeiramente grato, do fundo do coração, procura colaborar na obra divina para a salvação da humanidade. Qualquer tipo de dedicação, qualquer tarefa exercida com sinceridade, desde as mais difíceis até as mais triviais, são uma prova de que o dedicante está querendo demonstrar a Deus sua gratidão. Nós pintamos a igreja sábado passado, né?
E algumas partes aqui foi um frequentador que pintou. Na semana perguntou, ele nem sabia que nós íamos pintar a igreja, né? Ele não sabia que ele ia pintar. Perguntou, vocês não querem pintar a igreja? Eu falei, não, nós vamos pintar sábado. Eu posso vir ajudar? Porque eu não sabia como é que era. Eu falei, claro. E ele veio. Pintou aquela parte todinha lá. E conversou, e contou história, e falou, né? Assim, e foi interessante porque quando acabou a dedicação, ele com as mãos cheias de tinta, se limpou tal, que tem que ir embora, ele virou assim, reverendo, eu não sei como é que se diz aqui, mas o senhor ganhou um membro. Em algum momento nós falamos para ele de se tornar membro? Em algum momento nós falamos para ele que ele tinha que fazer aula? Em momento algum. Foi o nosso exemplo, o nosso servir, que gerou um milagre. Exatamente. É uma pessoa que quem olhar não vai dar um tostão para ele. Mas é um garoto muito inteligente, estudioso, artista plástico, escultor, quer estudar línguas, quer falar japonês, quer ir para o Japão, está com sede de querer aprender. Só que nós temos que saber dosar o alimento que vai ser dado para ele. Então, se nós queremos encaminhar pessoas, temos que entender que as pessoas que entram por essa porta, indistintamente, são almas de ouro. E nós temos que saber cuidar dessas pessoas, respeitando o discernimento de cada um. Muitas pessoas talvez vão até pecar por excesso de querer ajudar. E compete a nós, ministros, por assim dizer, os servidores que estamos aqui, dar essa mão para a pessoa, saber dosar o alimento para ela, nunca matar a missão dela, nunca humilhá-la, nunca pisar na cabeça dela. Não é nossa missão fazer isso. Nós não somos juízes, como eu falei. Então, qual é o principal motivo da igreja ter nascido porque Meixo Sama criou a messiânica? Salvar a humanidade. E salvar a humanidade é salvar pessoas. Nós aqui, quantas pessoas que estão aqui, que estão nos assistindo, que vão ouvir minhas palestras em vários locais, oram pelas pessoas que elas não gostam? É muito fácil rezar por quem você gosta, não é? Isso é mamão com mel. Ore para quem te faz mal, ore para quem você não tem afinidade, ore para quem você está com dificuldade, porque tudo é evolução espiritual. Veja, orar para quem você gosta é muito fácil. Orar para quem você não gosta, aí sim é amor de salvação. Quem consegue fazer isso? É fácil falar, não é? Exatamente. Ter gratidão por quem você não tem afinidade. Isso também faz parte do quê? Dessa caminhada, dessa jornada. Uma vez, muitos e muitos anos atrás, em 87, 88, eu fiz uma entrevista para entrar para um seminário. E um reverendo perguntou para mim assim, na época ele não era reverendo, ele era ministro. Por que você quer ser ministro? Eu falei, não, mas eu não quero ser um ministro. Não entendi. Veja, ministro, ser ministro, qualquer um pode ser. Eu não quero ser mais um, eu quero ser o ministro. Aí ele disse assim, você é muito presunçoso. Eu falei, mas para ser o melhor para Deus? Eu vou morrer assim. Ué, as pessoas estão habituadas a criarem pessoas para servir a elas. Eu nunca formei ministros aqui ou membros para poder me servir. Os jovens que dedicaram comigo em São Caetano, os membros que dedicaram comigo no Parque São Lucas, eu nunca formei uma alma para ser meu servidor. Sempre formei pessoas para servirem a Deus e Meixo Sama. Né? E com isso que nós vamos crescer. O crescimento denota tempo. Hoje as crianças... Tem que ser com 2. Hoje as crianças estão nascendo
com espírito altamente evoluído. E muitas estão sofrendo porque o corpo é pequeno, mas o espírito é grande. E elas têm pressa, muita pressa. Só que o tempo delas vai demorar. E ela tem que ter paciência. Ela não vai frutificar no tempo que ela quer. Ela vai frutificar no tempo que ela estiver pronta para poder cumprir a missão dela. Como eu falei, nós temos 14 anos. Somos um Davi. Talvez, quando nós tivermos 20 anos, 30 anos, vamos estar recebendo pessoas, vamos ter igrejas e outros locais também, que serão novos Davi surgindo. Mas nós nunca podemos ser Golias, querendo matar os nossos Davis. Nós teremos que saber ser pais dos nossos Davis. Senão, não saberemos nunca entender, porque por isso que a jornada é longa e trabalhosa e desgastante. Para quando você estiver no lugar mais alto, no seu Takamahara, você tiver condição de enxergar, falar assim, ali está chegando um Davi, vou cuidar desse menino. Ali vai ser um grande rei. Não é? Mas nós não. Muitas vezes as pessoas pulam etapas e já quer chegar aqui em cima. Tem um monte de tranqueira por aí, sentado num trono, se achando. Mas pularam etapas. Por isso que tudo que o tempo destrói, tudo aquilo que ele não ajudou a construir. A nossa formação, ela é muito fé e prática. Pragmatismo, literalmente, que o Mestre Sama ensina. Não é fácil. Nós temos que nos vigiar. Nós ministros temos que nos vigiar. Nós reverêncios temos que nos vigiar. Nós não podemos ser motivo de fofoca na boca de ninguém. Nós não podemos ser motivo de intriga na boca de ninguém. Nós não podemos ser motivo que as pessoas tenham medo da gente, tenham raiva da gente. Nós temos que ser pessoas que as pessoas admirem, não porque você sente que você tem um título, mas por ser a pessoa que você é, como ser humano. E Meixo Sama fala claramente isso no material que nós digitamos, que até mandei para todo mundo. Em momento algum, ele se fazia exigir que se fosse reconhecido como uma divindade. Ele queria ser visto como uma pessoa próxima de todo mundo. É tão difícil ser igual ao Meixo Sama? É tão complexo dedicar no nível que o Meixo Sama nos ensina? Por que tem que ter arrogância, tem que ter empáfia, tem que ter presunção? Não tem cabimento isso. É uma tolice, uma imbecilidade tosca. Se o lema da arte de Jorei é um por todo, todos por um, sempre, então vamos fazer com que isso vingue. Pessoas de outras igrejas, de outras messiânicas, estão nos procurando com dúvidas sobre as dificuldades que estão vivenciando hoje na fé, sobre as purificações decorrentes dentro da messiânica mundial, no Brasil, no Japão, os conflitos com o Kyosho-sama, com A, com B ou com C. Nós não temos esse processo. Nós estamos totalmente fundamentados em Meixo Sama. Só que se as pessoas entendessem também o que o Kyosho-sama ensina, ficaria mais fácil. Porque o que ele prega hoje na Messiânica Mundial é que nós já fazemos há 14 anos aqui na Arte de Jorei e somos há 14 anos atacados. Não é? Por incrível que pareça, se as pessoas lessem mais, veriam que a Arte de Jorei está dentro do contexto muito ultra-religioso há muito tempo. E sempre fomos massacrados. Só que isso, ao invés de nos fazer cair, só nos faz crescer. Eu não sei fazer massa de pão, mas ela não cresce só na porrada. Você tem que descer o cacete nela para ela ficar do jeito, para ela ficar... Aí dá um descansinho para ela fica fofona, bitelona. Então assim, nós temos que imaginar também que, por isso que nós temos que enxergar tudo como o lado espiritual da coisa. Se nem quer bater em mim, é aí que eu vou crescer mais. Não o contrário. A pessoa fala que a sua unha está ruim, está feia, você, eu agora eu odeio aquela pessoa, não vou mais na igreja, vou me afastar. Tu é burro demais, velho. Quanto eu sempre, as pessoas que dedicaram comigo, tanto nos jovens em São Caetano, quanto no Parque São Lucas, sabem que quando eu estava com raiva, é que eu mais dedicava. Mas eu nunca me dedicava com raiva para poder, tá vendo, seus trouxas? Nunca fiz isso. Pelo contrário, eu tinha gana de fazer mais. Porque quanto mais me batia, mais força eu tinha.
né? E foi essa força que me fez chegar aqui hoje. Ah, você não tem preocupação? Claro que tem. Você não tem seus medos? Claro que eu tenho. Você não tem suas neuras? Tenho. Normal. Só que são menores do que minha fé. Porque eu passei por situações que ninguém passou. Então, se quer bater, bate direito. Eu vou crescer mais ainda. E quando eu falo eu crescer, não é o Dorival. O Dorival já morreu. Entendam isso. Não existe Dorival, cacete. Existe um missionário, um servidor, chamado Dorival Santos Silva, que se transformou num reverendo, que hoje é o Rocan da arte do Jorei. Se chamar pelo nome, vai ser tratado como tal. Se chamar pelo nível, vai chamar como tal. É de choio. A desarmonia surge quando a ação antinatural do homem atua para criar harmonia. Dá para entender? Vocês é a mesma coisa. Se Adilson chegou para dedicar na igreja, fez oração, comunicou seu sentimento. Esquece, o Adilson não existe mais. O Adilson ficou lá na casa dele, lá fora. Ou na porta quando entrou aqui. A partir desse momento que ele entrou aqui, fez a oração, comunicou, ele é o seu Adilson Martins, o servidor da arte Jorei, plantonista do dia que vai estar aqui para atender as pessoas. A dona Diva Martins também ficou lá fora. Chegou na porta para dedicar no plantão, na oferenda, no que quer que seja. Morreu a diva. Aqui é a servidora. E os ministros a mesma coisa. Entendam, na missão, é uma coisa meio besta que eu vou falar, ou até talvez não entendam. Não existe amizade. É uma dedicação solitária. Porque é você e Deus. Véio. É chojo. Uma atuação é dágio. Dá para entender? A nossa oração aqui é você e Deus, é chojo. Não tem ninguém para encher o saco. Mas a sua atuação é dágio. Porque se você pensar que a tua dedicação é chojo, não, é eu e Deus, o resto que se dane, tu vai para o inferno, meu amigo. A tua atuação tem que ser dágio. A sua a ligação tem que ser chojo. É eu e Deus. É eu e Meixo Sama. Mas o meu servir, ele é dágio. Eu tenho que cuidar de você, de você, de você, de você, de você, de você. Até quem eu não suporto, que eu abomino, se entrar por essa porta, eu tenho que atender com o sorriso aberto ainda. E muitas pessoas não entendem isso. No fundo, não sabe o que é ser messiânico. É um bando de cabide de orricária, de cômio, da cômio, sei lá que raio que for. Temos que entender que a nossa missão é muito maior e muito mais profunda. O lado pessoal não fica dentro da igreja. A igreja é impessoal. Ela é muito diferente. Por isso, se você dedica como pessoa lá de fora, você é mundano. Por que tem as colunas no altar? Para separar o sagrado do mundano. E muitas pessoas confundem isso e atuam mundanamente, querendo ser sagrados. Que mistura a estação. Por isso que gera desarmonia. Quando você traz o seu lado mundano para o sagrado. E mistura. Quem é você? Não é assim? Isso tem que ser aprofundado e estudado. Porque se Meixo Sama é Meixo Sama não é Mokichi Okada. Você quer falar do Mokichi Okada ou do Meixo Sama? Bora lá. Ah, vamos falar de Jesus. Não, você quer falar de Jesus ou do Cristo? Depende de quem você quer falar. Não é? As pessoas confundem. Confundem. Eu posso ter aqui uma ministra ou um ministro que lá fora ele seja um gari. Uma empregada doméstica. Não pode ter? O que impede? Nada. Aí você vai ver um dia ele lá fora varrendo uma rua. Ou o ministro. Não, aquele não é ministro. Nossa, o ministro varrendo uma rua.
Ué, se for assim, o ministro não pode trabalhar. Porque se ele for trabalhar, e ele for no trabalho dele, igual na igreja, ele vai ter alguma dificuldade? Vai ter sim, mas ele vai ter mais acesso a ajudar as pessoas e ser uma pessoa querida. Agora, se ele for no trabalho, o que ele igual na igreja, vamos dizer assim, o que ele é no trabalho, se ele for igual na igreja, está lascado. Porque a igreja não é trabalho. Não é? Quantos ministros hoje, quantos sacerdotes vivem de salário na igreja? A área da igreja não tem isso aí. Ah, como é que o reverendo vive? Vem aqui, vem. Se ficar um mês dedicando comigo todo dia e viver como a gente vive, é macho. Isso não é só uma tranqueira de quinta cheia de boca mole. Né? Mas assim, quando eu trabalhava fora, nos bancos, podem perguntar a todos os empregos que eu tive, quem trabalhou comigo, não tem um A para falar dele. Porque na Siciliano, eu encaminhei gente pra caramba para a igreja. Nos bancos que eu trabalhei, me estagiorei pra caramba, encaminhei nego pra igreja pra caramba, me estagiorei até em evangélico. Fazia ikebana, os clientes pediam para fazer ikebana nos andares, chegava cheio de flor no banco para fazer ikebana. Nunca ninguém vai falar um A contra a minha postura, porque eu era lá o que eu era dentro da igreja. Então, esse nosso processo de evolução exige o quê? Que você esteja em harmonia com a vontade de Deus. Véio. Aí tudo fica mais fácil. Dificuldades estamos passando sim, seja aqui, em casa, em qualquer lugar. Mas se você entender o que Deus quer te mostrar através disso, você cresce. Se você ficar apontando o dedo achando culpados, você só vai achar um culpado. E não é quem você aponta, é quem está botando os dedos para você mesmo. Nós somos geradores e criadores de todos os sofrimentos pelos quais passamos. Como? É o processo, é a caminhada. Você não quer chegar lá em cima? Pensa que é fácil? Não tem como, é. Ou pensa que a gente está aqui passando um monte de perrengue porque a gente gosta. Tem que ter gratidão, é. Até quem é tranqueira. E tem que orar. Para essas pessoas que nos fazem, nos aprimoram para o nosso crescimento. Se ela não gosta de mim, se ela tem raiva, se ela é mentirosa, se ela é escrota, isso é problema dela. É sentimento dela, é nível dela. O meu nível é outro. É fácil? Não, porque você também não pode ser hipócrita perante Deus. Mas você é sincero. Bicho, Sama, tá difícil rezar para essa pessoa aí, mas eu vou rezar para ela. Entendeu? Tem que ser sincero. Temos que ser sinceros no servir, Sama, eu vou rezar para esse lazarento dos infernos, mas eu vou rezar. Eu vou rezar porque eu tenho que melhorar meu sentimento. Vai chegar uma hora que na 1000ª reza você está bem. Mas veja, eu não posso me nivelar com o outro lado. Quem age assim é fraco. É nível de inferno. Como é que eu posso falar em salvação se eu só quero salvar quem é bom? Não tem graça. O paraíso vai ser uma desgraça. Só vai ter tranqueira. Um bando de bunda mole. Eu delicava com jovens. Eu só pegava as tranqueiras para ser meu braço direito. Sabe por quê? Que o Sama fala, se você pegar uma pessoa que é ateu, ou uma pessoa do mal e transformar num bem, você tem um monstro do seu lado. As piores pessoas são aquelas bonzinhas demais. Não vale um tostão furado. Sabe por quê? Porque elas estão tendenciosas, muitas vezes. Veja, não estou generalizando. Tem pessoas muito boas que são boas mesmo. Mas muitas pessoas são tão boas que são más por ser tão boas. Então é bom pegar, mas tem que saber usar. Então, quem ligou comigo no jovem sabe. Meus braços direitos. Marquerédia, Noel, Yoshiro, todos Zé Ruela, tudo doido. Um é ministro hoje, um morreu, outro não sei onde está. Mas enquanto estavam comigo dedicando, eram os caras. E eu também fui formado assim, porque eu era muito fraco. Eu era um jovem medroso, tímido, inseguro. E eu tive que vencer a mim mesmo, não tive que vencer fulano, beltrano, cicrano, não. O meu inimigo era eu mesma.
Eu nunca procurei resposta em terceiros, porque a resposta estava em mim. Eu tive que me formar. Tive meus instrutores, meus mestres, claro que tive. Aprendi até com quem não prestava. Mas eu peguei o lado bom dele, que é que me interessava. O lado ruim, isso é dele com Deus, não compete a mim. Ué. Cada um carrega a sua mala. Então esse processo todo me fez crescer o quê? Ter um entendimento muito grande do que é harmonia e desarmonia. E minha missão sempre foi criar harmonia onde eu chego, não desarmonia. Porque se temos uma igreja para criar desarmonia, fecha essa bexiga. Ué. Para que tem uma igreja para viver no inferno? Vá para os quintos dos infernos, então. Ué. Muda o altar, coloca Satanás no altar, fica beleza, vamos, vai, quer para brigar, vamos quebrar o cacete mesmo, logo, não é assim? Mas tem pessoas que vivem no inferno e querem transformar a igreja no inferno. O inferno é seu, queridão, guarde para você. Ué. Então nós temos que aprender, dentro desse processo evolutivo, que nós podemos ser pessoas melhores para Deus. Ué. Quantas vezes já convivemos com pessoas que elas nos criaram um problema, mas nós tivemos que inverter para poder quebrar o negativo. Isso quem ensina? É ensinamento. Ué. Ah, mas eu sou orgulhoso demais para poder baixar. É burrice. A pessoa orgulhosa demais, quando cai, se lasca todo. Uma vez meu filho discutiu com uma pessoa aqui da igreja. Ficou virado no capeta. Falou tudo? Falou. Ótimo. Agora vai lá e peça desculpa. Oh, vou pedir desculpa, tá louco? Sim. Falou que tem que ter falado? Agora vai lá e peça desculpa. Pelo deixou da pessoa. Quem consegue fazer isso? Até hoje ele fica pé da vida comigo quando eu lembro isso para ele. Mas ele fez. Obediência sem gás é isso. Ele fez. Mas ele falou que tem que ter falado. Sim, porque não é fácil. Durante anos eu estava em outro local. Durante 3 anos, durante 2 anos, eu fui todo dia era massacrado pelas minhas costas. Pessoas me atacando, mentindo, fazendo o diabo a quatro pelas minhas costas. Pessoal, tem que sair daí, não pode mais dedicar lá. Eu falei, não, eu estou aprendendo, eu estou em formação, não vou largar. Vocês ficam onde vocês quiserem. Porque o crescimento é meu amigo. Ninguém vai roubar o que é meu, não. É meu tesouro. Eu vou fugir dos meus problemas? Eu vou fugir do meu crescimento? Eu quero chegar lá em cima bem, ué. Eu não quero ter um vagão para ficar carregando tranqueira, não. Eu só posso olhar para o futuro. Hoje, onde eu estou sentado e aonde eu quero chegar. Se eu for olhar para trás, eu estou ferrado. E tem pessoas que até hoje estão olhando para trás. Vão morrer com a cabeça virada. Com torcicolo, porque não consegue olhar para frente. Não consegue visualizar o seu sonho. Se estou certo ou não, eu não sei. Eu só estou seguindo o que o meu sistema nos ensina. Mais nada. Se estou errado, eu vou lá, quando eu morrer, eu vou... Tu pisou na bola, meu. Tu me sacaneou, tu tem que fazer reencarnar agora para bem de vida agora. Que agora eu vou chegar rasgando. Né? Ué, temos que ter bom senso na fé. Certo? Então vamos estudar para chegar nesse nível de fé. Né? Sábado é nosso culto mensal. Dia de agradecer o que nós estamos vivendo, vivenciando e que vamos vivenciar. Um coração grato comunica-se com Deus. E um queixoso esquece de Deus. Não vou nem falar que é relacionado com Satanás, não, porque Satanás está em outra vibração, não está nem aí contigo. Né? Então, vamos dedicar sexta-feira na limpeza, preparar a igreja para fazer um culto maravilhoso, sentimento renovado, chegando aqui com um novo espírito do servir, em qualquer lugar. Na semana que vem vou fazer uma viagem missionária. Deus Cristina também vai fazer outra viagem missionária no final de semana, ficar uma semana fora. Me preparando para uma viagem muito difícil que eu farei mais para frente, onde eu tenho que levar uma bagagem muito forte, né, de fé e de conhecimento do que o meu cristão me ensina para levar para todos os povos, de outras línguas inclusive. Muito obrigado a todos e boa missão.